Bora lá? Vamos falar de novo sobre perdão? Bem, Jesus ele entendia que esse era assunto complicado na vida das pessoas. Existe um registro que está aqui em Mateus capítulo 18, verso 21, e olha só as palavras de um dos discípulos dele, Pedro. Provavelmente você já deve ter ouvido essa história em algum lugar. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Uma informação que provavelmente alguns de vocês já sabem: naquele contexto religioso, os rabinos ensinavam que se alguma pessoa errasse com você e ela cometesse o mesmo erro uma segunda até uma terceira vez, você poderia perdoá-la. Passando disso, você já não teria mais obrigação. O ensinamento daquele período, daquele contexto religioso. Pedro, para sair bem nessa jogada com Jesus, ele aumenta um pouquinho esse valor. Até 7 vezes, ele estava querendo mostrar diante das pessoas que ele tinha uma misericórdia um pouquinho maior. Mas sabe qual que era a diferença? Tanto os rabinos quanto Pedro, eles estavam preocupados com a quantidade. Jesus não está preocupado com a quantidade de vezes que existe perdão. Sabe por quê? Porque a graça de Deus por mim e por você, ela é ilimitada, não tem fim. Então é difícil mensurar isso. A resposta de Jesus, no verso seguinte, segue também com uma parábola que eu recomendo. Vai lá na Bíblia depois dar uma olhadinha nessa parábola que ela é muito interessante. Mas Jesus ele responde o seguinte, verso 22. Eu lhe digo, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus não disse que a pessoa tinha que ficar contabilizando 490 vezes e registrando no caderninho quantas vezes eu vou perdoar esse meu amigo. Mas Jesus ele queria mostrar que não faz sentido a contagem de vezes, sendo que Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que nós precisaríamos perdoar e sermos perdoados o tempo todo. Esse assunto aparece na oração que o Senhor nos ensinou. Esse assunto é um assunto que ele mexe na vida de todos nós. Esse assunto, o perdão, se ele fosse levado a sério pelos seres humanos, guerras, conflitos, contendas, brigas, tantos problemas, invejas não aconteceriam, porque as pessoas, elas ofereceriam e receberiam perdão. A pergunta que eu faço para você é: a quem você precisa perdoar? Quantas vezes você está contando o perdão para essa pessoa? Será que não está na hora de você ampliar um pouquinho essa sua visão do perdão e, mais do que na teoria, vivenciar isso na prática? Esse é o convite do Senhor para mim e para você hoje.